Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos ao nosso canal. A nossa aula de hoje vai ser imunologia, então eu vou falar sobre os testes imunobiológicos realizados na seção de imunologia no laboratório clínico e que quase todos são baseados na reação antígeno-anticorpo. Então eu não dei uma aula introdutória sobre antígeno-anticorpo, mas eu vou falar rapidamente para vocês relembrarem e depois vão entrar direto nas reações imunobiológicas, tá? Então, hoje, 8/9/2018, professora Patrícia, imunologia. Bom, relembrando então, porque as reações em imunologia, elas são baseadas no complexo antígeno-anticorpo, antígeno, abreviado AG, A maiúsculo, G minúsculo, anticorpo, relação antígeno, anticorpo, eu abrevio como A maiúsculo, Czinho, tá? Azão, Czinho. Antígeno, azão, Gzinho. Anticorpo, azão, Czinho. Então, no complexo antígeno-anticorpo. Bom, eu não dei uma aula introdutória, mas na primeira aula do nosso canal, que foi a aula de hematologia, na parte do leucograma, quer dizer que foi a segunda aula, tá? Porque na primeira aula eu falei da série vermelha, né? E na segunda aula eu falei da série branca, que era o leucograma. Eu falei dos linfócitos, que são os soldados de defesa da retaguarda, né? Da defesa tardia. Então eu fiz aquela curva lá biológica de Schindler, né? Eu falando que as células da defesa seriam os monócitos, as de cura, as de luta seriam os neutrófilos, as de defesa, os monócitos, e a de cura, os linfócitos. Tá? Então, eu falei dos linfócitos como a defesa tardia, como a fase de cura, né? Isso falando no sistema imunológico, na série branca, que são os leucócitos, que é série branca na hematologia, né? Na imunologia, eles são a defesa tardia, tá? Os linfócitos. E eu falei dos linfócitos T, que são os que estão em maior número na circulação, e que eles estão formados no timo, grande parte no timo, mas também na medula óssea. E que os linfócitos B, que vem B de bursa simile, porque em alguns animais vertebrados eles são formados na bursa simile, mas no ser humano ele é formado na medula óssea. Então, os linfócitos B, eles são produtores de anticorpos AC, tá? Então, eles são os linfócitos, células da defesa tardia, produtoras de anticorpos, tá? Anticorpos são proteínas formadas por uma cadeia pesada e duas cadeias leves, as cadeias leves são porção amino, né? Termina com o grupo amino, e o grupo carboxo terminal termina aqui na cadeia pesada. Eles têm duas porções FC, que são as que se ligam ao antígeno, tá? São as que se ligam ao antígeno. Antígeno é uma partícula que pode ser de bactéria, de protozoário, de vírus, qualquer partícula invasora
invasora, tá? Então, o antígeno, ele é uma partícula invasora, tá? Que vai propiciar, né, a defesa, que vai estimular a defesa. Então, quando a defesa primária, a defesa da infantaria, né, os neutrófilos, as células fagocitadoras, os monócitos, eles não conseguiram fagocitar e eliminar aquele micro-organismo que entrou, né? O que acontece? Vai haver estimulação da defesa tardia, das células dos linfócitos B, produtores de anticorpos. Esses linfócitos B, eles vão produzir uns anticorpos que são os anticorpos de fase aguda, chamado IgM, pentavalentes, mas também em forma de Y, quando estão fazendo a defesa a defesa aguda, por exemplo, para facilitar, para se ligar ao antígeno, formando um complexo antígeno-anticorpo, para que o complemento, né, consiga eliminar, que é a via clássica do complemento. Né? Então, o anticorpo de fase aguda, ele vai atuar, interagir com o antígeno, né, para estimular o complemento, a via clássica do complemento, a lisar, a eliminar aquele complexo. Tá? Ele também se liga ao antígeno para apresentar esse antígeno à célula T, né, aos linfócitos que são citotóxicos, que eles já destroem aquela célula infectada, mas para isso eles têm que reconhecê-la, tá? Ou mesmo as células CD4, né, que são também do linfócito T, mas que elas também precisam de células apresentadoras, e eles podem também atuar como células apresentadoras, né? Os anticorpos. Os anticorpos, eles reconhecem o antígeno, e a partir desse momento, ele começa a formar clones de células contendo a informação desse antígeno aqui, ó. Tá? E é por isso, a partir desse sistema, dessa descoberta de clones e de assimilação da informação daquele antígeno, né? Aquele antígeno fica guardado nos clones, né? Nos clones dos linfócitos B, dessas células. Então, foi a partir disso que se criou as vacinas, né? Então, a gente é introduzido um micro-organismo atenuado, vivo atenuado, ou então morto, inativado, e a partir dessa introdução, né, no caso a introdução uma imunidade induzida, né, através de vacina, e vai estimular o que? As células, os linfócitos B a produzirem anticorpos, gravarem a informação, produzirem clones, gravarem a informação desse antígeno, para que nós nos fiquemos imunizados, né? A partir do momento que a gente depois, em outra ocasião, se a gente entrar em contato com o mesmo antígeno, o mesmo organismo, de novo, a nossa defesa ela é mais rápida, né? Porque os clones já estão ali com aquela informação, então eles imediatamente já vão lá e destroem aquele organismo, e a doença não vem a manifestar, né? E assim é a imunidade também passiva, o bebê que vai aumentar na mãe, né? Ele já vai adquirindo anticorpos dessa mãe, né? Anticorpos, células que já ficaram na memória, proteínas que já guardaram a informação daquela doença que a mãe já teve e passou para o bebê, né, passivamente através do seu leite. Tá? Então, essa é a base
da imunologia para a gente entender a relação antígeno-anticorpo, tá? Que é a base das reações que eu vou apresentar para você agora, para vocês. Porque eu vou falar então das reações de precipitação, eu vou falar da imunodifusão e vou falar também da aglutinação. Então, as reações de precipitação, eu tenho um precipitado formado por uma reação antígeno-anticorpo. Então, um antígeno e um anticorpo vão formar um precipitado. Então, eu tenho, pela curva de Heidelberg e Kendall, Heidelberger e Kendall, tá? Vou colocar aqui, ó, curva de Heidelberger e Kendall. Heidelberger e Kendall. Então, eu tenho uma concentração constante de anticorpo, tá? E eu vou introduzindo o antígeno. E aqui eu tenho precipitado, tá? Precipitado formado. Tem precipitado formado, aqui eu tenho uma reação, aqui eu tenho uma concentração constante de anticorpo, e aqui eu tenho a adição de antígeno, que é gradativa, tá? Eu faço diluições do soro, que o antígeno vai estar contido no soro. Eu tenho uma concentração constante de anticorpo. Aqui eu tenho diluições 1:2, 1:4, 1:8, 1:16. E eu vou adicionando, né? Eu vou adicionando antígeno de forma, né, gradativa. E quando eu tiver um pico de precipitado, onde o meu precipitado aqui, né? Aqui já está escrito precipitado, né? Onde eu tiver um pico, eu vou estar na zona de equivalência. Então, minha zona de equivalência vai ser o precipitado máximo, né? Onde o precipitado ele vai estar no ponto ótimo, né? No seu máximo. Quando eu tiver um excesso de anticorpos, eu vou ter um efeito prozona, que certamente vai dar um falso negativo, tá? Bom, mas essas reações, esse princípio aqui de precipitação, ele já foi automatizado. Então, existe um método chamado nefelometria, que é um método automatizado. Onde que eu vou colocar aqui? Nefelometria é um método automatizado que usa como princípio a reação de precipitação. Então, ela usa como princípio a reação de precipitação. E ela vai medir uma luz vai incidir sobre partículas em suspensão, tá? E ela vai
e ela vai ser a medida do espalhamento. Vai ser a medida do espalhamento de um determinado ângulo de uma luz incidente por partículas em suspensão. Tá? Então, vai ser a medida do espalhamento no método da nefilometria. Medida do espalhamento em um determinado ângulo de uma luz incidente sob partículas em suspensão. Tá? E essa é uma técnica sensível para as reações de precipitação. A gente usa esse método da nefilometria num aparelho automatizado, tá, de bioquímica. No Selectra 2 a gente tem essa opção de usar esse método de nefilometria e a gente realiza o exame da proteína C reativa, que é uma proteína de inflamação, né, presente nas inflamações. Né, ela é parte da prova de atividade reumática, né, que é uma prova também própria para o Streptococcus do grupo A, que a gente faz junto com a antistreptolicina O, e a gente, nas provas de atividade reumática, ela é uma das provas. E também ela é utilizada como prova no infarto agudo do miocárdio, tá? Eu não falei naquela aula passada, porque eu falei da troponina, eu falei da CKMB, das mais importantes. Mas os médicos, eles também costumam pedir a proteína C reativa, tá? Nesses casos. Porque ele é um marcador inflamatório, né? Então, ela é importante, a proteína C reativa. E também na nefilometria, outros fatores, outras proteínas da coagulação, até mesmo drogas, ela é um método eficiente, tá? Na detecção de drogas também, por esse método aqui, que ele vai medir, então, o grau de espalhamento da luz incidente sobre partículas em suspensão, tá? E, inclusive, a nefilometria, porque tem ela por ponto final, tem ela cinética. Tá? Aí, por ponto final, ela dá reações de fundo. E a cinética, ela já diminui essas reações de fundo, tá? Porque ela subtrai eletronicamente as reações de fundo. A nefilometria por cinética. Então, ela é mais eficiente. E ela elimina esse efeito prozona também, que ela consegue detectar positividade mesmo na fase de prozona, tá? Quando tem mais anticorpo do que antígeno. Então, ela o metanefilometria computadorizado, ele é mais eficiente, tá? E ele detecta reações de precipitação. Bom, a imunodifusão, ela é um método em agar, que apresenta uma fase sólida, né, em agar. Então, a difusão é quando os elementos se movem, né, as moléculas podem se mover ao acaso, há movimento de moléculas ao acaso. Então, o agar, geralmente, ele apresenta poros, né, que são maiores do que as partículas. Porém, as reações de precipitação, os precipitados, eles são maiores do que os poros do agar. Por isso, eles não vão se difundir no agar. Quer dizer, não vão se difundir, quer dizer, não vão se mover. Né? Não vão se mover. Formou precipitado, não vai se mover. Tá? Então, a gente tem o tipo de imunodifusão simples e dupla. Na imunodifusão simples, o anticorpo ele está dissolvido no agar, ele está no agar, ele é passado diretamente no agar. Tá? Anticorpo fica no agar.
ou seja, na superfície sólida. Aí você vai e coloca os antígenos, né? Várias concentrações de antígenos. E aí vai formar o quê? Um precipitado. Vai formar os halos de precipitado ao redor do antígeno, de acordo com a concentração desse antígeno. Tá? Isso na imunodifusão simples. Agora, na imunodifusão dupla, na dupla, eu já vou ter antígeno e anticorpo. Eu já vou ter antígeno e anticorpo no mesmo agar. Eu faço um furinho, né? Um inóculo com antígeno, um inóculo com anticorpo. E se houver precipitação, vai formar o quê? Um halo entre os antígenos e o anticorpo, tá? Um halo de precipitação entre o antígeno e o anticorpo. Uma faixa de precipitação, tá? Que vai unir antígeno e anticorpo. Vai formar um precipitado. Pela imunodifusão dupla, tá? Agora, as reações de aglutinação já são um pouco diferentes, porque vai formar agregados visíveis, mas com anticorpos específicos ligados a determinantes antigênicos de superfície. Tá? Então vão ser agregados visíveis que vão ser formados por anticorpos específicos, mas partículas, determinantes antigênicos contidos em partículas, tá? Então, vai ser anticorpos específicos com determinantes antigênicos. E esses determinantes antigênicos de superfície, eles podem estar na superfície de partículas naturais, como hemácias, bactérias, tá? Um exemplo de partículas naturais que apresentam determinantes antigênicos. As hemácias, elas possuem os grupos sanguíneos são determinantes antigênicos das hemácias, tá? Eles estão na superfície das hemácias. Então, os anticorpos específicos é uma reação de aglutinação direta, tá? Porque são partículas naturais, né, as hemácias, que apresentam e que os grupos sanguíneos são determinantes específicos, né, da superfície das hemácias. Então, vai ter o antissoro, o anticorpo específico para esse grupo sanguíneo. Eu vou realizar na lâmina, eu posso realizar em tubo, tá? Lavando as hemácias com solução salina para poder melhorar a visualização da minha reação, né? Então, eu vou colocar o sangue do paciente e vou colocar o soro anti-A, depois no outro espaço, noutra lâmina, o soro anti-B e depois o soro anti-A e anti-B, tá? Anti-D, que é o anti-RH. Aí, se o soro do paciente aglutinar com o anti-A, é porque ele é do grupo sanguíneo A. Tá? Se aglutinar só com o B, o anti-B, aí ele é do grupo E. Se aglutinar com o anti-A ou anti-B, ele vai ser do grupo AB.
Se não aglutinar nem com o anti-A nem com o anti-B, é porque ele é do grupo O, não apresenta glutinina, tá? E assim o RH, o anti-D também, ou o anti-RH. Também é por essa reação de aglutinação direta. Agora, a aglutinação indireta, eu já uso como partícula, como a partícula que vai ter o seu determinante antigênico, vai ser uma partícula inerte e não natural, como as partículas de látex. Tá? Então, a gente tem um teste para antistreptolicina O, né, para o ágio, que ele é com partículas de látex, né, que vai ter, então, o antígeno da streptolicina, né, O, do Streptococcus do grupo A, ele vai estar ligado na superfície da partícula de látex. E que vai reagir com o anticorpo, se estiver presente, né, do soro do paciente. Tá? Se não estiver presente, não vai reagir. Então, essa é uma reação, quando se usa partículas inertes, tais como látex, vai ser uma aglutinação indireta, reação de aglutinação indireta, tá? Quando é partículas naturais, é reação de aglutinação direta. Ok? Bom, então vamos agora falar rapidamente sobre o processo da eletroforese. Depois a gente vai entrar nas reações de imunofluorescência e depois de ELISA, enzima unissaio e ELISA com fase sólida. Então, vou falar aqui rapidamente da eletroforese, porque a eletroforese, ela é uma reação que se usa para separar também proteínas, né, para separar proteínas de uma mistura, por exemplo, de um plasma, se eu quero correr as proteínas de um plasma, né, eu vou separar, então vou utilizar essa reação de eletroforese. Ela também, a gente usa um gel de agarose, ou a gente pode usar uma fita de nitrocelulose, de celogel, né? Ou um gel de agarose. E a gente vai correr através de uma corrente elétrica. Eu vou ter uma cuba que vai ter um lado, um cátodo e um ânion, tá? Passando uma corrente elétrica, um lado positivo, um lado negativo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar o tampão apropriado para que o pH e para que a carga dessas proteínas, elas fiquem homogêneas e elas migrem apenas para um ponto, né? Porque, por exemplo, a carga líquida, o ponto isoelétrico da proteína, na sua forma líquida, tá? A carga líquida da proteína, ela tem ponto isoelétrico. No seu ponto isoelétrico, ela tem a proteína, ela vai ter a carga líquida dela é 0. Então, o ponto elétrico é onde a proteína tem carga líquida 0, tá? É o pH. Então, quanto maior o pH do tampão, a proteína vai ter carga negativa. E pH acima do ponto isoelétrico, tá? A proteína vai ter carga negativa. Então, ela vai migrar para o polo positivo, tá? E se o pH ele está abaixo do ponto isoelétrico, essa proteína vai ter carga
positiva, então ela vai migrar para o ânodo, o cátodo, né, que é o que recebe cátions. E o ânodo é o que recebe ânions, tá? Então, um tampão com pH alto, mais elevado que o ponto isoelétrico, ele vai deixar as proteínas com carga negativa e elas vão migrar para o ânodo, que é o ponto positivo. Daí você tem que saber. Para uma reação de eletroforese, tá? Então, eu tenho que saber que o pH ele tem que ser um pH constante e determinado para que as proteínas possam ter a carga elétrica que vai migrar, né, para um determinado ponto. E a temperatura ela também tem que ser constante, o pH do solvente, as cargas, né? Eu tenho que homogeneizar isso, tá? E a força iônica do tampão também. Quanto maior a força iônica, menor a mobilidade, tá? E menor a força iônica do tampão, maior a mobilidade. Então, tudo isso eu tenho que averiguar para fazer a minha reação de eletroforese. Tá? E elas vão ser, então, separadas, né, por peso molecular, tá? E de acordo com a sua mobilidade, elas vão correr até o seu determinado peso molecular. E é assim. E a mobilidade é diretamente dependente da carga líquida, né? Onde o ponto isoelétrico no seu ponto isoelétrico ela tem carga zero, tá? E de acordo com o pH, então, o pH mais alto ela vai ter carga negativa. Não esquecer disso numa reação de eletroforese. Bom, agora eu vou falar das reações de imunofluorescência, a direta e indireta, e as reações de ELISA, tá? Já comparando, fazendo aqui uma comparação. Eu vou falar aqui enzima imunoensaio. E depois eu vou falar do ELISA, que o ELISA ele é um enzima imunoensaio com fase sólida, tá? E eu vou explicar direitinho aqui para vocês como é. Então, a imunofluorescência direta, a IFD, eu tenho uma lâmina e eu tenho o antígeno, que é o material que eu quero pesquisar, que é o material biológico do paciente, tá? Ele vai ser um material biológico. Por exemplo, se eu quero pesquisar Chlamydia trachomatis, tá? E a paciente chega lá no laboratório, eu vou lá e colho um suave vaginal dela, aliás, cérvico-vaginal, porque a Chlamydia, ela vai estar lá no canal, na zona de no canal endocervical, tá? Porque ela vai estar nas células da zona de transformação ou nas células endocervicais. Então, eu vou colher um suave do canal endocervical da mulher, tá? E vou passar essa secreção cérvico-vaginal, eu vou passar ela na lâmina. Então, eu vou impregnar a lâmina do suposto antígeno, né? Suposto antígeno, tá? Que no caso seria a Chlamydia trachomatis. Aí eu vou incubar com um reagente que contém um anticorpo específico anti-Chlamydia, tá? Um anticorpo sintético anti-Chlamydia, marcado com a fluoresceína, tá? Isotiocianato
de fluoresceína, que é uma proteína fluorescente, que ela vem e marca o anticorpo, que vai estar no reagente, tá? Então, eu vou lá e incubo, incubação. Geralmente é 37 graus Celsius. Depois que incubou, tem a lavagem, né? Por quê? Se ligou, né? Formou a reação antígeno-anticorpo. E o que não ligou vai ser removido na lavagem, tá? E a reação, se ela for positiva, o que? O anticorpo, ele vai se ligar ao antígeno, tá? E vai fluorescer, tá? E a reação vai ser positiva. Se o antígeno que tem ali não é específico, o anticorpo não vai se ligar e não vai fluorescer, não vai ter fluorescência. Então, a reação vai ser negativa. Então, essa é a imunofluorescência direta, tá? O antígeno que se quer pesquisar, ele fica impregnado na lâmina e a gente incuba com o anticorpo do kit que vem marcar. Agora, a imunofluorescência indireta, que aí você tem a lâmina que já vem marcada com antígeno, tá? Ela já vem no kit, essa lâmina marcada com antígeno. Geralmente eles fazem uma cultura, por exemplo, Trypanosoma cruzi, né? Eles fazem a cultura do Trypanosoma, então a lâmina já vem impregnada com o Trypanosoma da cultura, tá? O antígeno. Aí eu coloco o soro do paciente. No soro do paciente, se ele apresentar anticorpo anti-antígeno, anticorpo específico para o antígeno, tá? Aí eu vou incubar, incubação, né, do anticorpo, do soro. Eu vou diluir o soro e vou colocar aqui na lâmina. Vai ter os pocinhos da lâmina. Eu vou fazer diluições desse soro. 1:2, 1:4, 1:8 e assim por diante. E vou colocar as diluições do soro em cada pocinho, vai ser uma diluição. Vou incubar, depois vou lavar, depois que incubo tem a lavagem, porque se houver ligação, o que ligou vai ficar ligado, preservado na lâmina. O que não ligou vai ser removido na lavagem, né? E depois eu vou acrescentar, por exemplo, na reação positiva, o anticorpo do paciente se ligou aqui. Aí eu ponho um outro anticorpo aqui, que é um anticorpo marcado com a fluoresceína, tá? Aí ele vai se ligar na reação antígeno-anticorpo e vai fluorescer. E vai fluorescer, vai ter a reação positiva. Não houve complexo antígeno-anticorpo aqui, o anticorpo marcado com a fluoresceína não vai se ligar, não vai fluorescer, a reação vai ser negativa. Tá? Então é isso. O princípio do ELISA é o mesmo. Reação antígeno-anticorpo. Tem também um anticorpo marcado que vem no kit, só que esse anticorpo, ao invés de se usar a fluoresceína, né, o isotiocenato de fluoresceína, eu vou usar uma enzima marcada. Geralmente a enzima que se usa é a peroxidase. E o substrato, depois que é o cromógeno é o peróxido de hidrogênio, tá? Que vai degradar a peroxidase e vai produzir cor. E o substrato que geralmente se usa é a tetrametilbenzidina, mas tem a dietilamino
benzina também, 1,2 dietilaminobenzina. Tem outros, mas o mais utilizado é o tetramidobenzidina, TMB. E o peroxidrogênio e peroxidase, ele é uma enzima estável, com vida média boa, ela é muito empregada nas reações de ELISA. Então, as reações, o enzima imunissáio, ele não tem fase sólida, né? Ele é mais ou menos o princípio da inflorescência, ele não tem fase sólida. O ELISA, ele tem fase sólida, que são as plaquinhas, né? De poliestireno, é um material plástico, ele se liga bem, né? Ele vem marcado, geralmente ele vem marcado com antígeno, quando é pesquisa de anticorpos. E esse antígeno, ele já vem no kit, né? Mas os fabricantes dos kits, geralmente eles usam cromatografia de afinidade para poder purificar esse antígeno que vem marcado na plaquinha, tá? E eles usam o poliestireno, que é um material que fixa bem, tá? E eles usam para tampar os poros, para evitar formação de ligações inespecíficas, eles usam leite desnatado ou soroalbumina, tá? E geralmente, para pesquisa de anticorpos, eu preciso diluir as amostras. Em sorologia, geralmente eu tenho que diluir as amostras, que são os soros, né? Que são os soros dos pacientes, para poder ter uma maior avidez, tá? Eu tenho que diluir. Agora, quando é pesquisa de antígeno, aí vem marcado com o anticorpo, né? Geralmente o anticorpo monoclonal. Aí eu uso para pesquisar antígeno, que é o ELISA direto. Então, o ELISA indireto, ele pesquisa anticorpos. Então, a diferença é que aqui usa o isotianato de fluoresceína, é em lâmina. Aqui não, se usa peroxidase com um substrato. E ele é feito na plaquinha de poliestireno, né? A gente tem também a seção de incubação, a lavagem, que é feita com o Twin, detergente não iônico, geralmente o Twin 20, tá? Para retirar as ligações inespecíficas. E tem as técnicas. Eu mostrei uma técnica de ELISA na aula que eu fiz com os slides, realizando os exames de hormônio no laboratório clínico. Tá? E nessa aula eu explico direitinho a reação de ELISA, que é esse princípio aqui. Tá? Então, a gente termina a aula de hoje, né? E espero que tenha sido proveitosa a nossa aula de imunologia. Nós vamos ter outras aulas de imunologia, essa foi a primeira, tá? Mas a gente vai ter outras também nessa sessão de imunologia. Então, um abraço para vocês, muito obrigada pela atenção e boa tarde.